Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Bora lá para nossa leitura, para o nosso tempo aqui com a palavra. Vamos entregar esse momento ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo, a ajuda, né? O ensino da parte dele, que é perfeito e maravilhoso. Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse dia na nossa vida. Pai, eu quero te louvar e te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia nos alcançar todos os dias, em tudo, Pai. No nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida, Senhor, emocional. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído em nós, na nossa vida, na nossa casa. Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esses momentos tão preciosos, Pai, mesmo debaixo de cansaço muitas vezes, mesmo debaixo, Senhor, de um dia tão corrido como foi hoje, mas nós nos alegramos, Pai, eu me alegro por estar aqui, por conseguir perseverar, por entender esse chamado para esse lugar de intimidade, Pai. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado, Jesus, por esse anseio, por essa sede, por essa fome da Tua palavra, Senhor. Nos faz ficar inconformados cada dia mais, Senhor, por não buscar ao Senhor, por não estar realmente nesse tempo de intimidade, Pai. Nos ajuda a sermos ainda mais, Senhor, sedentos e famintos por Ti, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente, vamos entender o que vai acontecer aqui com o rei Ezequias, nesse momento de tanta afronta, né, por parte do reino da Síria, por parte de Senaqueribe, e o que está se desenvolvendo aqui, né, para esse exílio que vai acontecer. Ezequias se humilha nesse momento. Segundo Reis 18, a partir do versículo 36 e 37. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. O mesmo texto está lá em Isaías 36, versículo 21 e 22. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. O mesmo texto lá em 2 Reis 19, versículo 1. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Isaías 37, versículo 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então, esse primeiro momento é a notícia que volta agora para Ezequias a respeito dessa afronta que o rei Senaqueribe, que na verdade o comandante, né, do rei da Síria, traz para todo o reino ali de Judá e de Jerusalém, falando com eles de que Deus não seria o seu auxílio, que Ezequias estava mentindo sobre essa proteção que vinha do Senhor. E a gente já tem falado que o grande problema desse momento do rei Senaqueribe e do próprio comandante, né, foi justamente afrontar o Deus de Israel, dizendo que o Senhor não era suficiente para guardar o seu povo. E o Senhor então vai mostrar a resposta em prol disso. Mas Ezequias teme, né, por essa resposta de afronta do rei, do comandante do rei da Síria. Ezequias consulta Isaías, segundo Reis 19, versículo 2 ao 7. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo,
a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Mesmo texto, Isaías 37, versículo 2 ao 7. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. O Senhor ouviu tudo que o comandante, ali do reino da Síria falou sobre ele, de que ele não era Deus, de que ele não salvaria o seu povo, de que ele não seria um Deus suficiente para ir contra o rei da Síria. Então o Senhor, ele ouve todas as coisas. Deus não está parado em meio a todas as afrontas que ele mesmo sofre, que o seu nome sofre, que o seu povo sofre. Então, quando nós somos afrontados como povo de Deus, quando Israel era afrontado e quando os seus inimigos colocavam o nome de Deus em vão, dizendo que Deus não era suficiente para salvá-los, era contra o Senhor que esses inimigos estavam falando. E Deus jamais vai deixar impune aquele que blasfema contra o seu nome, aquele que fala contra ele, aquele que diz que ele não é suficiente. E por isso o Senhor vai vir em favor de Israel, de Jerusalém, de Judá nesse momento, porque o Senhor ouviu a afronta. Então Deus manda uma mensagem para o rei Ezequias através de Isaías, dizendo para ele não temer. O Senhor vai trazer uma notícia para ele, ele vai ter que retornar para sua terra e lá ainda ele vai morrer à espada. É isso que o Senhor manda dizer. Nesse momento a gente vai ler o Salmo 44, é um salmo de Asaf ou dos coraitas, para o mestre de música dos coraitas. Diz assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saias com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações.
Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Salmo 44, faz uma súplica, um clamor ao Senhor para que ele se levante, para que ele olhe para eles, porque eles acham que eles não rejeitaram, mas nós temos visto o quanto Israel, o quanto Judá e Jerusalém, o povo do norte e o povo do sul, tem se esquecido do Senhor, tem rejeitado o Senhor durante todos esses anos, mas eles suplicam, eles clamam pedindo esse socorro do Senhor, mas nós sabemos que o socorro virá no tempo oportuno. Eles vão sofrer com o exílio, eles vão sofrer com a morte de muitos por causa do pecado deles. Eles buscaram esse juízo sobre eles por causa do pecado do povo. Então, na verdade, todo o juízo de Deus sobre a humanidade tem a ver com o pecado. Deus jamais vai se vingar de ninguém sem que haja verdadeiramente uma culpa, um pecado. Essa rejeição ela vem por parte dos homens para com Deus. Então, houve um clamor aqui dos coraitas. E mais uma vez eu vou lembrar uma coisa para vocês. O que eu mais percebo dentro das orações, dentro das próprias músicas, do livro de Salmos ou de outros livros poéticos, é que eles cantavam, eles clamavam, eles louvavam a Deus com a situação que eles estavam vivendo. E esse deveria ser o nosso segredo. Nós precisamos abrir os nossos lábios e falar aquilo que está acontecendo conosco, no nosso momento de adoração, no nosso momento de oração, no nosso momento de clamor, no nosso momento de agradecimento. O que precisa sair dos nossos lábios é essa oração que flui do nosso coração para Deus. Nós precisamos contar a Deus o que estamos passando, nós precisamos falar a Deus aquilo que estamos passando, nós precisamos cantar para Deus aquilo que nós estamos vivendo. Seja momentos de alegria, seja momentos de tristeza, seja momentos de afronta, nós precisamos contar a Deus. Mas por quê? Deus não conhece todas as coisas? Sim, Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós os nossos sentimentos, as nossas angústias, o nosso arrependimento diante das circunstâncias, o que realmente estamos passando de dentro para fora. Deus precisa ouvir, os nossos adversários precisam ouvir. Nós precisamos começar a fazer como o povo de Israel fazia: falar, cantar, orar aquilo que estamos vivendo naquele momento da oração. Senaqueribe desafia Deus. Esse vai ser o grande problema de Senaqueribe, Segundo Crônicas 32, versículo 17. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Mesmo texto, segundo Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 13. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Lax, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria.
Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e do povo de Éden que estavam em Telazar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Agora o mesmo texto, Isaías 37, do versículo 8 também ao versículo 13. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telazar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Então, Senaqueribe volta, para lutar contra esse rei etíope que estava atacando o seu território, e por isso ele, por um momento, deixa com que Judá e Jerusalém não seja atacado, o possível ataque é paralisado nesse momento, e Senaqueribe agora está em combate com o reino etíope, com Libna, contra Libna. Então é aqui que o Senhor vai cumprir também sobre ele essa questão da morte por causa da afronta que ele deu contra o Deus de Israel. Então era o Senhor quem estava enviando o rei da Síria para fazer esse juízo, que ainda vai acontecer sobre Judá, Jerusalém, Israel, mas eles abrem a boca e fazem afrontas contra o Senhor. E então, quando o inimigo se levanta dizendo que Deus não é Deus, quando ele se levanta dizendo que Deus não é suficiente na vida do seu povo, então esse Deus, esse inimigo vai ser abatido, porque ele afrontou o Deus vivo. A oração de Ezequias nesse momento, segundo Crônicas 32, versículo 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Isso está lá em 2 Reis 19, do versículo 14 ao 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Mesmo texto, Isaías 37, versículo 14 ao 20. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus.
Então, Ezequias recebe, né, essa carta do rei dizendo que o Deus de Israel não os livrará da mão dele, e ele vai então para o templo, né, para a presença de Deus, para o lugar certo, orar, colocar diante do Senhor aquilo que estava sendo dito sobre o Deus vivo. Então, a afronta de Senaqueribe não foi contra Judá, não foi contra Ezequias, foi contra o Deus vivo. E aí o Senhor se levanta, graças a Deus, que os inimigos de Deus jamais ficam sem o justo juízo sobre eles. Salmo 73, gente, nesse momento. O nosso último texto de hoje a respeito da leitura. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quase quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Salmo 73 é de Asaf, né? Da família de Asaf. O salmista está inquieto, estava inclusive pensativo a respeito dos ímpios prosperarem, a respeito das pessoas que fazem o mal, parece que elas são blindadas, né? Parece que elas são cercadas por um muro, nada acontece com essas pessoas, elas só prosperam. Isso é o que o salmista estava vendo com seus olhos naturais. Mas a palavra diz que quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença do Senhor, quando então ele entrou, quando ele foi para dentro de si, né? O santuário de Deus fala de nós hoje em dia também. Quando nós nos voltamos para o nosso espírito, quando nós nos voltamos para onde Deus fala, quando nós passamos a meditar realmente naquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra, então nós compreendemos que essa visão natural que a gente tem de que o ímpio prospera, de que o ímpio não passa por tribulação, de que o ímpio tem tudo o que ele quer, de que o ímpio não perece, de que o ímpio não passa dificuldades, é um engano, é só uma capa, né, do que o inimigo faz com as pessoas que o seguem, com aqueles que rejeitam a Deus, né? Mas a destruição é certa, porque a impiedade não terá lugar no reino de Deus. Deus fará justiça para com os santos, Deus fará justiça com aqueles que são justos, que decidiram andar em santidade, que decidiram seguir o Senhor em verdade. Então nós não devemos, assim como o salmista diz aqui no final, nós não devemos invejar
a prosperidade do ímpio nesta terra, nesta era perdida, caída, porque eles costumam conseguir tudo que eles têm em troca de pecado, em troca de maldade, em troca de injustiça, e nós sabemos que não é esse o reino que Deus vai estabelecer sobre a terra. O ímpio vai perecer, o ímpio vai morrer. Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor, nós precisamos confiar no nosso Deus, e o Senhor vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amém? O Salmo 73 é um salmo bem de reflexão para nós, né? Porque nós, muitas vezes, como cristãos, nós temos essa dúvida de se Deus tem olhado por nós, se nós temos servido a Deus verdadeiramente, por que nós passamos por tantas tribulações, por tantas dificuldades, mas nós esquecemos que nessa era não é o nosso lugar permanente. O Senhor vai trazer justiça e verdadeira libertação para o seu povo aqui nessa terra, e nós vamos viver debaixo dessa justiça do Senhor. Aí sim, nada nos faltará, nada terá escassez, só será a prosperidade do Senhor e a justiça de Deus sobre a terra. Aí sim nós poderemos desfrutar da eternidade com o nosso Deus. Então, nessa terra onde Satanás é o Senhor de toda a terra, por enquanto, né, ele ainda domina sobre a terra por causa do pecado, nós, infelizmente, aqueles que decidimos seguir ao Senhor em integridade, vamos sofrer sim, porque nós não somos desse reino, nós não somos dessa era, nós não estamos debaixo do jugo de Satanás, mas nós estamos desejosos pelo reino de Deus. E aqueles que decidem viver a verdade de Deus, infelizmente, nessa era vão perecer, vão passar dificuldades, né? Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente vai entender um pouquinho mais do que Ezequias vai começar a fazer aqui a partir desse momento, que o Senhor traz essa palavra para ele, dizendo para ele não temer o rei da Síria. Ele vai sofrer as consequências da afronta que ele fez ao Deus vivo. Ele não afrontou nem Ezequias, nem Israel. Ele afrontou o Deus vivo, e por isso Senaqueribe vai pagar o preço por essa afronta. Amém, queridos? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar junto aqui continuando nossa leitura.